E se a vida estiver boicotando seus planos? E quando as coisas não dão certo? Será que existe uma explicação para as pancadas da vida? O canal Seguindo o Roteiro Oficial procurou uma história de superação e nos deparamos com uma história comovente, reflexiva e de amor. Deixe o seu like, compartilha e se inscreva em nosso canal. Seguindo o Roteiro Oficial. Eu quero contar a história de Ciomara Manara. Ela dedicou 8 preciosos anos da sua vida para ser bailarina profissional. Mas a vida foi implacável em seus planos. Só que quando faltava meio ano para me formar, 8 anos de dança, eu perdi a visão. Então era uma coisa que eu gostava. O meu sonho era dançar. Eu percebi na academia que a minha visão, eu olhava lá no fundo do espelho, lá na frente, eu não via meu rosto. Eu tinha que andar bem para frente. E pouco tempo depois, a vida lhe daria mais um golpe, a perda do seu irmão. Então eles sempre foram muito grudados comigo. E quando meu irmão estava uns meses antes de falecer, ele me fez jurar que eu ia olhar os filhos dele pro resto da vida. E eu falei para ele que eu não podia, porque eu precisava que alguém me olhasse. Aí ele falou para mim: eu só confio meus filhos a você. Como uma pessoa que precisa de cuidados pode cuidar de alguém? Quem em sua sã consciência iria fazer um pedido desse? A menos que fosse um plano divino. E eu vim cuidando deles, então foi uma troca de motivação. Eles precisavam de mim porque perderam o pai pequeno. E eu precisava de uma motivação para viver. Essa troca de afeto e carinho fortaleceu essa mulher para as outras perdas que a vida lhe preparava. Após alguns anos cuidando dos seus sobrinhos, juntamente com seus pais, ela também perdeu seus pais. Às vezes a gente se pergunta qual o objetivo dessas lutas em nossas vidas. Será que as perdas fazem parte de um fortalecimento divino? Então é tudo um aprendizado. Tem para umas pessoas que é mais complicado, para outras não. Mas eu vou sempre falar. A minha mãe sempre me auxiliou. Eu queria isso daqui, podia estar aqui na beirada, eu poderia estar aqui. Ela falava para mim: tá ali, vai buscar. Ela não me trazia e me dava na mão. Então, isso me ajudou muito. Porque eu fui aprendendo e eu pensava assim: peraí, e o dia que eu perder meu pai e minha mãe? Eu vou ter que me virar sozinha? Eu não tinha mais irmão. Então aí eu falei: eu vou ter que começar a conviver com a cegueira. É fácil? Não. Mas eu vou dizer que dia a dia você mata um leão. Diante desse desafio, ela continuou a sua caminhada sem desistir um dia sequer. O mais velho, quando entrou na escola com 7 anos, ele vivia na minha casa, o Anderson. E eu ensinava ele a ler e escrever. Então eu quebrava a ponta do lápis, ia na parede e fazia a conta. E memorizava o que eu estava escrevendo. E ele fazia no caderno. Ele lia o texto e eu resumia para ele estudar. Eu fui com ele assim até o 7º ano do ensino fundamental. Quando chegou no 7º ano, eu falei: agora você vai sozinho. E ele foi. Então isso me fez viver, porque eu tinha uma motivação. E quando os garotos crescessem, casassem e seguissem suas vidas, qual seria então a sua motivação? Ser cego é um desafio, porque eu estou cega, eu não sou cega, né? É um estado meu
que eu fiquei cega. Eu não sonho que eu sou cega. Então, assim, é um desafio. Você sair na rua de bengala nesse mundo doido é um desafio. Você fritar um frango na panela é um desafio. Você limpar um chão e deixar limpinho também é um desafio. Tudo é um desafio e também é um aprendizado. De desafios em desafios, ela formou um grande número de amigos e, mesmo sendo de São Paulo, conquistou o coração do carioca Evandro, no qual estão casados há 10 anos. O Evandro, antes de conhecê-la, também estava sendo provado pela vida e com relações conturbadas do seu passado. Eles precisavam se encontrar. Não para ele cuidar dela, mas para que ela cuidasse do seu coração. Quando eu ouvia a Sil, né, eu achava muito interessante porque as pessoas vinham com as suas histórias fabulosas, mas eu via a ética dela. Uma coisa que chamou muita atenção nela foi esse negócio de ética. Haja visto que eu vou te falar, hein? Ela é até ética demais. E isso me chamou a atenção. Você vem de um relacionamento destruído, de pessoas que bagunçam a sua vida, e você depara diante de uma pessoa que gosta que fala a verdade, que preza a verdade, entendeu? E que você sente uma segurança. Pô, aquela ali é mulher de verdade. Então, esse conjunto me fez me aproximar dela. Eu fui... O primeiro combate foi difícil, porque ela já meteu o pé. Eu falei, a próxima eu prendo ela, não deixo ela sair. Apesar de estar diante do seu novo amor e iniciar uma relação de afeto com ele, ela veio descobrir mais tarde que ele era pai de 7 filhos, sendo 3 ainda sob a sua guarda. E um novo desafio surgiu em sua vida. Será que essa mulher, provada pela vida, conseguirá superar o que lhe espera? Os filhos moravam com a mãe. E aí eu conheci a Thalita, depois conheci o Daniel, que é o mais velho, e aí eu conheci Pedro e Isaac. Eles eram 2 crianças. Mas eu não, por mais que eu gostasse dele e tudo, eu não tinha ideia de vir logo assim, de cara, morar aqui. E morar com todos eles juntos. Tudo foi indo um susto por dia. Mas será que uma pessoa que foi tão preparada pela vida para aceitar desafios desistiria tão fácil assim? Eu tinha um jeito de administrar e eu tinha que administrar. Eu e o Evandro, a gente teve que reciclar eles. Pegar lá do zero e trazer para o dia de hoje. Não foi fácil. Porque eram crianças que estavam saindo de perto da mãe e estavam tendo outra pessoa que ia comandar e mandar neles. É preciso ter um espírito muito forte para entender os sinais da vida. A Silmara conseguiu entender que foi necessário viver aquele momento do passado que a fortaleceu para o momento presente. São bons meninos, todos. Cada um com a sua qualidade, com o seu defeito, com o seu erro, com o seu acerto. Mas os 4 são boas pessoas, né? Cada um passou porque você traz a bagagem da sua vida. Eu falo de novo, eles precisavam de mim. E eu precisava deles. Porque eu sempre quis ter uma família. Eu sou muito família. O meu pai me criou muito família. Então eu sempre quis ter família. Marido, filhos. Eu não queria que uma criança gerada por mim tivesse o mesmo problema que eu tive. Eu não queria que ela passasse pelo mesmo que eu passei. Então, assim, foi um aprendizado com o Anderson e o Leandro, meus sobrinhos, para que eu chegasse aqui? Foi. Porque eu peguei Pedro e Isaac muito pequeno. Pedro tinha 8 anos, né? Eu estudava com o Pedro como eu estudava com meus sobrinhos, só que era diferente.
Os meus sobrinhos me obedeciam, mas eles não. Eles batiam de frente comigo. Então não foi uma coisa fácil, mas eu amo eles. Eu brigo pelo Pedro e pelo Isaac. Daniel e Thalita não, porque já são adultos. Mas Pedro e Isaac, eu amo eles. Eu falo que eles são meus filhos do coração. Então estamos diante de uma pessoa generosa, que apesar da deficiência que apresenta, não a impede de se doar para ajudar o próximo. E ela fez disso uma razão para viver. Eu gosto da minha casa, de cuidar. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, né? Acordar de manhã, eu acordo de manhã, primeiro eu sento aqui, eu oro, aí eu vou fazer o meu café. Aí eu primeiro, às vezes eu sento e tomo meu café. Todo dia eu levo café para Evandro na cama. Isso é uma coisa que me satisfaz. Hoje os meninos, o Pedro e o Isaac, se servem sozinhos, mas eu gosto de servir eles. Colocar o prato deles. Não porque eu quero que eles comam mais ou menos. Não, eu gosto, me dá prazer. Como é que é esse negócio pra você, colocar comida pra uma pessoa se você não tá vendo a quantidade da comida? Como é que é isso? Porque eles estão sempre perto de mim. O Evandro já tem uma noção, né? A minha colher de arroz é sempre a mesma, a de feijão. E se eu tenho um frango, alguma coisa, eu sei o que o Evandro come. Os meninos não. Eu peço, eles estão sempre do meu lado. E eu pergunto, tá bom? Não tá? Não é fácil você perder um órgão seu tão necessário. Você tem que ter uma cabeça muito boa, pessoas que estejam do seu lado, que vão te abraçar, né? E Deus. Em primeiro lugar é Deus. Hoje eu aprendi sobre Jesus, lá no prezinho, mas hoje eu vejo, eu falo muito de Jesus, mas eu sempre falava de Deus. Se eu fiquei assim, é porque Deus quis. Eu tinha que passar por isso. Os meus pais tinham que passar pelo que eles passaram com uma filha sem enxergar. Você acha que é um roteiro? É como se você tivesse sido marcada dentro da história para que eu vivesse esse momento? Todo mundo, a minha história e a de todo mundo, quem escreve é Deus, né? A gente escreve o dia a dia, mas Deus traz cada um para esse mundo do jeitinho que Ele quer. Então Ele sabia que eu ia perder a visão, né? Eu me aproximei mais dos meus pais, eu criei os meninos, eu mudei muito, eu trabalhei, eu aprendi muita coisa, fiz muito curso, fui aprender liderança, trabalhar com empresa, tudo que eu podia fazer e lidar com o deficiente, eu fui. E depois que eu perdi meus pais, aí Deus falou, não, agora ela vai ter outra família para cuidar. E foi quando Ele me trouxe para cá. Hoje eu tenho essa família. A minha família hoje é o Evandro, o Pedro e o Isaac. Que a Thalita, o Daniel, a Ohana, a Jéssica fazem parte da família. Mas com quem eu convivo dia a dia é o Pedro, o Isaac e o Evandro. Você também sente que está sendo provado pela vida? E o que motiva você? Como você vê a vida? Deixa aqui nos comentários. Possa ser que você ajude alguém que está passando por uma grande provação. E se tiver uma história de superação que queira nos contar, fale conosco. Quem sabe pode ser a nossa próxima inspiração contada nesse canal.